os testes que o fabricante costuma fazer, ensaios, né, seriam com água limpa, né, e por um determinado período, né, um período curto. Exatamente. E o que aconteceu aqui, né? Tem lugares que ainda estão inundados, né? Tem lugares que ficaram inundados um dia, dois, uma semana, 10 dias, 15 dias. Então, teve as mais variadas situações, inclusive vários tipos, digamos assim, entre aspas, de água, né? Porque já nem dá mais para chamar de água. Então, exatamente, aquela água cheia de impurezas. A primeira ação é realmente olhar os dados de placa, né, do fabricante do equipamento, e buscar realmente informação. Essa é a primeira ação, né? Ninguém vai saber melhor qual é a melhor ação corretiva que deve ser tomada do que o próprio fabricante do equipamento. Isso vale para um transformador, né, para um equipamento elétrico, para um cabo, etc., né, para um sistema de proteção, com disjuntor, etc. Tá? Então, realmente, o fabricante daquele dispositivo elétrico, ele que vai conseguir auxiliar. Tá? Então, vai ter equipamento que ele já existe uma proteção, uma certa proteção a quando está exposto à umidade, outros não, então vai variar de caso a caso. Tá? Falando um pouco de instalação elétrica em baixa tensão, e a gente vai estar focando mais na baixa tensão, a NBR 5410, né, que é a norma brasileira para instalação em baixa tensão, ela prevê, né, algum tipo de instalação, tipos de instalação, em relação à presença de água. O que ela fala na tabela 4, ela coloca algumas condições, né, quando existe uma exposição na instalação elétrica em relação à presença de água. Tá? Então, ela classifica como AD1 como desprezível, né? A probabilidade de água é muito remota, ou AD2, um gotejamento, AD3, uma precipitação, uma D4, uma aspersão, pode ser que está em um determinado momento o equipamento elétrico, ela pode ter uma aspersão de água, ou um jato, ou uma onda, ou uma imersão, ou uma submersão, tá? Então, falando aí da submersão, realmente, submerso realmente é um equipamento, ele tem que estar projetado, ele tem que estar desenvolvido para aquela condição, tá? A D7 imersão, eu diria que hoje, se a gente fizesse uma análise comparativa, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foram que a maioria dos equipamentos sofreram aí uma situação de imersão, né? Parcial ou total, de um modo intermitente, porque ele não é permanente. Provavelmente hoje a maioria dos circuitos elétricos já estejam fora já deve ter baixado o nível de água e já deve estar fora dessa situação. Tá? Mas é uma condição que a norma prevê de uma forma intencional, né? E a gente não pode confundir, né, uma situação intencional com uma situação não intencional. O que ocorreu no Rio Grande do Sul foi totalmente não intencional, né? Bem colocado aí, Fernando, por ti, inclusive, me corrija se eu estiver errado, os testes que o fabricante costuma fazer, ensaios, né, seriam com água limpa, né, e por um determinado período, né, um período curto. Exatamente. E o que aconteceu aqui, né? Tem lugares que ainda estão inundados, né? Tem lugares que ficaram inundados um dia, dois, uma semana, 10 dias, 15 dias. Então, teve as mais variadas situações, inclusive vários tipos, digamos assim, entre aspas, de água, né? Porque já nem dá mais para chamar de água. Então, exatamente, aquela água cheia de impurezas. Alguns locais, uma água mais barrenta, outros locais, uma água mais preta, né? Mais turva. Perfeito. Perfeito, Jefferson. Então, depende muito, né, da localidade que aquela instalação elétrica esteja presente, né? Então, vai ter instalação elétrica que vai estar próximo de um posto de gasolina, e ali é uma água misturada com óleo, com graxa, né, com agentes químicos, né? Assim como tem uma instalação elétrica que está próximo de alguma estação de tratamento sanitário, então já não é água mais, né? Então Metal, importume, indústrias, exatamente.
Então, aquilo já acaba que já não sendo realmente mais uma condição que o fabricante testou aquele equipamento. Tá? Seguindo adiante ainda na NBR 5410, né, então a tabela 34, né, ela fala das condições ambientais, né, em relação à temperatura ambiente. Né? Então, ela classifica, não vou entrar muito aqui no mérito da parte de cima da tabela, mas eu vou comentar novamente dessa presença de água da imersão. Tá? E por que eu estou comentando bem aqui? Porque quando a gente vai fazer uma instalação elétrica que previamente, né, é sabido, é conhecido que o cabo vai ter aquela condição de AD7, né, que é uma condição intermitente, né, que pode sofrer inundação, já é sabido que ela vai ser a condição. Então, o tipo de cabo que deve ser instalado, deve ser utilizado nessa resistência elétrica, são cabos, né, resistentes à água. Normalmente são cabos dupla capa, aqueles cabos que a gente chama de 06/1kV, que é isolação em EPR ou HEPR, o que se utiliza mais atualmente, e XLPE. Tá? E a gente sabe que, principalmente nas instalações residenciais, o tipo de isolante que é utilizado hoje é o PVC. Tá? Então, muito provavelmente, né, não existe essa condição, é impossível, né, se prever que uma tragédia dessa fosse acontecer. Né? Teve uma em 1940, 41, se eu não me engano, e era totalmente imprevisto que fosse voltar a acontecer. E é lógico que um cabo que ele é isolado em EPR, XLP, ele tem um custo mais alto, obviamente, e ele tem uma aplicação bem específica para isso. Tá? Indo para a tabela 32, né, da NBR 5410, tá? Então ele fala bastante das características dos componentes da instalação, né, em relação à influência externa, né? Então, por exemplo, um equipamento, né, quando a gente tem uma presença de água, que nem a gente está vendo aí, a D7 imersão, então ele é um IP. Esse X aí é um número que eu vou estar explicando daqui a pouquinho, tá? Ele teria que ter o IP7. Então, e na presença de sólido, né, se ele tem uma poeira desprezível até uma poeira mais intensa, né, ele vai do IP0 até o IP6, né? Então, só um exemplo, se a gente soubesse que um equipamento ele teria uma condição de exposição em imersão, ele teria que ser vamos colocar aí um IP ou 57, né? O 5 é de poeira, perdão, de poeira leve não, vamos colocar o de poeira moderada. O IP6 seria um IP67, né? Ou até um IP68, tá? Que são equipamentos muito específicos, tá? Então, é improvável, né, que existam equipamentos que sofreram essa inundação que estejam classificados dessa forma. Tá? Então, aqui, conforme a IEC 60529, né, o grau de proteção, ele tem, praticamente é o IP, né, e aí ele tem 4 números. Porém, o que são utilizados são os 2 primeiros números. Tá? Os 2 últimos números quase que não são utilizados. Tá? Então, hoje, o que se usa muito é o IP, depois o de 0 a 6 em relação à classificação no ingresso de partículas sólidas, e de 0 a 9 em relação ao ingresso de líquidos. Tá? Então, aquilo que a gente fala, um IP 67, 7 é para o grau AD7, seria em partículas com uma poeira intensa e com uma exposição à poeira intensa e também a um nível de submersão a um certo tempo. E é uma coisa que a gente comentou há pouco tempo, né? A gente não pode confundir a condição de instalação em relação à sua exposição. Tá? Então, o que ocorreu foi uma exposição completamente não intencional. Tá? E por isso, é lógico que a gente sabe que os equipamentos que estão lá, os cabos que estão lá, eles não foram
preparados para sofrerem aquela situação extrema a que foram submetidos. Falando agora especificamente de cabo, tá?